A paz, meus irmãos, dando continuidade ao primeiro vídeo que eu falei sobre o processo de formação da comunidade Javenice, hoje eu quero falar para você sobre os ministérios da comunidade Javenice. A Javenice, ela é uma rede de comunidades. Nós temos a nossa sede de nossa comunidade na Casa de Oração Monsenhor Mauro Tomazini, mas em toda a diocese de Pouso Alegre e também agora em Extras Muros, em outras dioceses, nós temos as comunidades particulares. Essas comunidades particulares, elas são a comunidade Javenice no lugar onde elas estão inseridas. Então hoje eu estou na comunidade Betânia Javenice em Andradas. Então a comunidade Javenice se faz presente na cidade de Andradas. Assim também como em Itajubá, a comunidade Teotocos Javenice se faz presente por meio da comunidade Teotocos. Essas comunidades, elas são divididas em ministérios. Os ministérios são serviços para que possam realizar a obra de toda a comunidade. O ministério, ele nunca está acima da comunidade, mas o ministério, ele é para a comunidade. Então Deus, em sua infinita obra e em sua multiforme graça, ele vai derramando os seus dons em quem ele quer, conforme ele quer e quando ele quer. Então, cada pessoa que está na comunidade, ela vai receber um dom, um carisma para servir a Deus através de sua vida. E eu quero falar para você alguns ministérios da comunidade para que você possa conhecer mais de dentro a realidade que nós vivemos como Javenice. Então, na comunidade nós temos o Ministério Pedro. O Ministério Pedro é um ministério que trabalha com a pregação da palavra de Deus. Então, aqueles que se sentem chamados a pregar o evangelho, estão inseridos na comunidade, eles vão entrar nesse ministério e passar por um processo de formação para servir a Deus através do serviço do evangelho. Na comunidade também nós temos o Ministério Rafael. O Ministério Rafael é o ministério que reza para alcançar de Deus a cura e a libertação. É um ministério que trabalha em várias frentes. É um ministério que no grupo de oração, onde a assembleia está acontecendo, está ali impondo as mãos sobre as pessoas que estão necessitadas de oração, que fazem atendimento na casa de oração para ouvir as pessoas e rezar por elas. Então são pessoas que estão ali desenvolvendo uma sensibilidade para que Deus possa, através da vida delas, tocar as pessoas e as mesmas serem curadas e libertadas de suas doenças. Também nós temos o Ministério Marcos. O Ministério Marcos é o Ministério da Juventude. Interessante que dentro do Ministério da Juventude você vai ver todos os ministérios. Então, o jovem, ele está no Ministério Marcos porque é um estado de vida. Mas nesse estado de vida, Deus vai chamar ele para um ministério particular. A função do Ministério Marcos é promover a evangelização e a formação dos jovens da cidade e da comunidade. Na mesma ótica, nós temos o Ministério Samuel, que é o ministério que trabalha com as crianças. Então, as crianças, elas precisam ser evangelizadas. E Deus desperta no coração de algumas pessoas este carisma, o carisma de evangelizar as
crianças. Temos também o ministério Moisés. Moisés na Bíblia, ele é figura da intercessão. É um texto fundante de nossa comunidade, que está em Êxodo capítulo 17. Então Moisés, na batalha contra os amalecitas, quando ele estendia a mão, Israel vencia. Mas quando a mão de Moisés abaixava, Israel perdia a batalha. Então nós temos na comunidade um ministério de combate, que é o ministério de intercessão. O ministério Moisés é aquele que vai se colocar na brecha em favor da comunidade, em favor das situações do mundo, para que Deus possa realizar a sua obra. Temos também em nossa comunidade o ministério Davi, que é o ministério das artes. A Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então, esse ministério é um ministério que vai trabalhar com a arte para glorificar e também para servir a Deus, através de várias formas: o canto, as músicas, os teatros, desenhos. Então, diversas atividades de artes que nós podemos evangelizar para tocar o coração das almas e atraí-las para ouvir a palavra de Deus. Temos também na comunidade o ministério Gabriel, que agora está em alta. É um ministério que vai trabalhar através das comunicações sociais. Um ministério que é responsável por fazer as artes, as chamadas dos eventos que são realizados na comunidade, que vai fazer as lives, os vídeos e tantas outras atividades que o Ministério de Comunicação Gabriel ele é chamado a realizar. Temos também na comunidade o Ministério Santa Terezinha, que é o Ministério de Missão Porta a Porta. Então, dentro da comunidade existem muitas pessoas que não têm tanto carisma para pregar no grupo de oração, mas têm uma facilidade enorme para falar pessoa a pessoa e se realiza nessa missão porta a porta. Então nós temos essa graça de ter em nossa comunidade o Ministério Santa Terezinha. E eu quero falar mais um aqui, mas poderia ir estendendo porque os ministérios eles vão surgindo de acordo com a necessidade das comunidades. Então eles não param aqui nos ministérios que eu falei, mas de acordo o Espírito Santo pode suscitar novos ministérios na comunidade. E eu quero falar de um último ministério, que é o Ministério São Francisco. O Ministério São Francisco faz um trabalho lindo, a qual os irmãos da comunidade vão evangelizar e levar também alimento, vão levar também roupas para aqueles que estão na rua. Então eles evangelizam os irmãos de rua através do Ministério São Francisco. E aí, ouvindo um pouco que eu falei sobre os ministérios, tem algum ministério que Deus tem chamado você para servir a Ele? Tem algo que quando eu falo aqui, desperta no seu coração o desejo de estar, de servir a Deus, de poder fazer mais para Ele? Se você sente no seu coração um ardor em relação a algum ministério, procure o coordenador da sua comunidade, que ele vai orientar você nesse caminho para que você possa realizar com eficácia esta obra em nome de Jesus. Deus abençoe você, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Fogo!